2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O início de um novo ano sempre nos inspira a refletir sobre o passado e olhar com expectativa para o futuro. É um tempo em que muitos fazem resoluções, planejam mudanças e sonham com novos recomeços. Contudo, precisamos nos perguntar o seguinte: de onde vem a nossa verdadeira esperança para o futuro? Como cristãos, sabemos que a nossa esperança não está no simples ato de virar uma página do calendário, ou na força do pensamento positivo, e muito menos em superstições fantasiosas. A nossa esperança está em Deus, que é o autor da vida. Entrar em um ano novo é algo que acontece automaticamente. Basta que o relógio marque meia-noite e o calendário se atualiza. Mas experimentar uma vida nova exige muito mais do que a mudança de datas. E é sobre isso que eu gostaria de tratar hoje. O que precisamos fazer para não apenas entrarmos em um ano novo, mas para termos uma vida nova. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Olha a palavra que Paulo usa: combati o bom combate. Essa palavra combati está conjugada no tempo verbal pretérito perfeito do indicativo. O pretérito perfeito do indicativo é usado para indicar uma ação que ocorreu no passado. Quando Paulo diz combati o bom combate, ele está remetendo ao passado. Paulo faz um movimento intencional de olhar para trás, avaliando a sua própria trajetória. Paulo revisita seu passado, não para se apegar a ele e nem para lamentar os seus erros, mas para refletir sobre o que ele tem feito e afirmar com convicção que viveu em fidelidade para com Deus. Paulo olha para trás com a certeza de ter cumprido aquilo que Deus o chamou para fazer. Essa postura nos desafia a fazer algo que muitas vezes negligenciamos: olhar para o nosso passado de maneira consciente, avaliar nossas ações, nossos passos e a maneira como temos vivido, não para ficarmos presos aos erros do passado, ou nem mesmo para nos vangloriarmos dos acertos que tivemos, mas para que possamos aprender, corrigir o curso da nossa vida e, como Paulo, viver com certeza de que estamos combatendo o bom combate. Esse olhar para trás é essencial, porque nos permite identificar onde nós falhamos. Como alguém certa vez disse, se não aprendermos com os erros do passado, estamos fadados a repetir os mesmos erros. Os erros do passado são lições para o presente. Agora me deixe fazer uma pergunta. Olhando de forma geral para todo o ano que nós tivemos aí de 2024, como você pode avaliar a sua vida espiritual? O quanto você cresceu espiritualmente nesse último ano? O quanto você progrediu na fé nesse último ano? O quanto você cresceu na graça e no conhecimento nesse último ano? O quanto você cooperou para o avanço do reino nesse último ano? O quanto você apresentou do Evangelho de Cristo para as pessoas? O quanto você discipulou pessoas nesse último ano? O quanto você priorizou o reino de Deus nesse último ano? No mundo corporativo, é comum que as empresas, ao final do ano, venham fazer o balanço geral, né? O que é o balanço geral? É o momento de sentar e analisar tudo que foi feito no último ano. Avaliar as perdas, os ganhos, os prejuízos, onde fomos mal, onde erramos, onde acertamos, onde deixamos a desejar. E depois de fazer tudo isso, é o momento de traçar estratégia para o futuro. Da mesma forma, eu acredito também ser oportuno
nós fazemos um balanço geral da nossa vida. E eu quero destacar algumas áreas aqui. Primeira área para a qual devemos analisar nosso último ano, a área familiar. Como você foi como pai nesse último ano? Como você foi como marido nesse último ano? Como você foi como chefe da sua casa nesse último ano? Veja o que a Bíblia vai dizer, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha o que ele fala. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente aqueles que moram na sua própria casa, ele coloca, se aquele que não cuida dos seus parentes, familiares, mas especialmente aqueles que moram com você, sua esposa, seus filhos, se você não cuida deles, você é pior do que o ímpio. Olha só o que ele fala. Negou a fé. Sabe o que é negar a fé? Você está pregando, está louvando, está jejuando, está subindo monte. Isso não quer dizer nada. Você não está vivendo de acordo com a fé que você professa. É isso que ele quer dizer com negar a fé. Você está vivendo em desacordo com a fé que você professa, se você não cuida dos seus. Aí a pergunta que eu faço para você é essa. Como você cuidou da sua família nesse último ano? Vamos começar fazendo uma análise do seu papel como pai. Primeiro dever que você tem como pai. Primeiro, ensinar a palavra de Deus. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nesse último ano de 2024, o quanto você se dedicou em ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, vai dizer: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos é um mandamento bíblico. Já parou para pensar nisso? Eles falam de leis, mandamentos, mas se esquecem que ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos é um mandamento bíblico. E olha o que ele fala, né? Assentando em nossa casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, ou seja, em todo momento você deve ensinar verdades da palavra de Deus aos teus filhos. Você viu um passarinho cantando, meu filho, foi Deus que criou. Você vê o oceano na sua frente, meu filho, é Deus que estabeleceu o limite dos mares. A todo momento devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4 também vai dizer: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O quanto você se gastou em ensinar doutrina para os seus filhos. O quanto seu filho conhece da justificação pela fé, propiciação, imputação, regeneração, doutrinas. E olha o que Paulo fala também, né? Vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos. Meu irmão, se tem uma coisa que muitos pais sabem fazer, é isso aqui. Provocar a ira os filhos. É o tempo todo brigando, discutindo, batendo, criticando. Tem pais que só sabem criticar os seus filhos. Nunca falou um elogio para o seu filho. Só crítica, 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 crítica. É só falando mal, é só brigando, é só discutindo. Tudo está errado, tudo está imperfeito, nada está certo. Provérbios 16, 24 vai dizer: olha isso, pais. As palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e saúde para o corpo. Palavras agradáveis. Qual foi a última vez que você elogiou seu filho? Qual foi a última vez que você incentivou, motivou, encorajou o seu filho com palavras positivas, ao invés de palavras negativas? Escuta isso. Um pai deve incentivar seus filhos a alcançar seu potencial, reconhecendo suas conquistas e mostrando apoio constante. Tem pai que não reconhece. O filho tirou 10, fez mais do que a sua obrigação, filho. O filho quer um elogio. O filho é um ser humano, ele não é uma máquina, não é um robô. Ele sente.
Segundo dever do pai, com relação aos filhos, recreação. Nesse último ano de 2024, quanto tempo você gastou brincando com seu filho? Levando ele para passear, assistir um filme, ir numa praia. Recreação, momentos de lazer. Quanto tempo de 2024 você gastou brincando com seu filho, se divertindo, tendo lazer com ele? Ou você chegava tarde do trabalho e nem sequer olhava para ele? Você saía de casa sem dar um tchau para o seu filho. Escuta isso. Em um mundo cada vez mais acelerado e tecnológico, dedicar tempo de qualidade para brincar, conversar e desfrutar da companhia dos filhos demonstra amor, cuidado e interesse genuíno. A recreação proporciona oportunidade para estreitar o relacionamento entre pais e filhos. Por que às vezes a relação entre pais e filhos é uma relação fria, distante? Por que o filho não se abre com o seu pai? Porque o filho é distante do pai? Porque ele não cultivou momentos de lazer com o filho. Ele não gastou tempo brincando de brinquedo com os filhos, jogando bola, indo para a praia, fazendo alguma coisa. E aí a relação é fria, distante. O filho não se abre com o seu pai. O pai não se abre com o seu filho. É uma relação dura, ambas as partes. Escuta isso. Durante esses momentos de lazer, os filhos se sentem valorizados e conectados emocionalmente aos pais, fortalecendo o vínculo de confiança e afeto. Que coisa forte, hein? Investir tempo em recreação ensina os filhos que eles são prioridade na vida dos pais. Os filhos se sentem verdadeiramente amados. Os filhos que não tiveram isso na infância, quando crescem, eles sentem a falta que tiveram disso. Como eu gostaria de passar mais tempo com meu pai. Como eu queria que meu pai valorizasse mais tempo comigo. Não é assim? Terceiro, exemplo de caráter e fé. Nesse último ano de 2024, o quanto você foi um exemplo para o seu filho. Exemplo de humildade, de alguém que erra, mas se arrepende. De alguém que está lutando para ser cada vez melhor. Exemplo de um homem íntegro. Tem pais que nunca pediram desculpa para os seus filhos. Eles erram e eles dizem que é o filho que está errado. Eles não se humilham. Irmão, a gente é pecador. A gente erra o tempo todo. E a gente tem que reconhecer nossas falhas. Um exemplo de alguém que se compadece do próximo. Meu irmão, tu não sabe o efeito que é o seu filho olhar para você e ver você ajudando alguém em necessidade. Aquilo fica na consciência dele, ele cresce. Meu Deus, meu pai, ele vai seguir o teu exemplo. O exemplo fala muito mais do que palavras. As crianças aprendem mais pelo exemplo do que pelas palavras. Quantas vezes o teu filho, chegando no quarto, viu você estudando a palavra de Deus? Quantas vezes teu filho te viu de joelhos orando nas vigílias da noite? Aliás, o quanto você orou por eles nesse último ano de 2024. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, vai dizer: e quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Olha o que ele está dizendo. Longe de mim pecar contra o meu Deus. Mas que pecado? Deixando de orar por vós. Deixar de orar por eles é um pecado. O pai deve interceder regularmente pelos seus filhos, pedindo proteção, salvação, crescimento espiritual. Se ele não faz isso, ele está em pecado. A gente acha que está em pecado, né? Aqui. Não orar pelos filhos compreende pecado. Então esse é o dever do pai. Agora, papel de pai. Agora, papel de marido. Como você foi como marido nesse último ano? Balanço geral, vamos analisar. Para a gente diagnosticar o problema. A gente resolver o problema. Para que você não entre no novo ano com os mesmos problemas. Como você foi como marido, o quanto você demonstrou nesse último ano que você ama a sua esposa. O quanto você se esforçou para agradar ela, levar um buquê de flores, quanto tempo você não faz isso, um chocolate, uma surpresa, um presente que ela não esperava. O quanto você ensinou a palavra de Deus para ela. Porque lá em Efésios fala isso. Santificando-a pela palavra da verdade. Você santifica a esposa, adorna a esposa pela palavra, ensinando a palavra. Você molda ela, o caráter dela, a imagem de Cristo.
O quanto você ensinou a palavra de Deus para ela? Ah, mas eu não conheço muita palavra, não tem? Ué, agora me digam então uma coisa. O quanto você se dedicou a estudar a palavra para ensinar para ela? Não é desculpa. Não é dever do pastor, do presbítero, não. Você vai deixar a tua esposa, a tua mulher, aprender a palavra de Deus com outro homem? O quanto você investiu na sua biblioteca pessoal, particular, comprando livros para aprender a palavra de Deus, para ensinar para ela, ensinar para os teus filhos. Falar, vem cá, vamos ensinar, vamos aprender a palavra de Deus. Ah, mas eu não consigo entender. Compra livros, compra dicionário bíblico, comentário bíblico, Bíblia de estudo. Aprenda a palavra, se dedique, se esforce e ensine para eles. Quantas vezes você chamou ela para orar junto com você? Às vezes você quer orar em particular, mas você sabia que é dever do marido orar junto com a sua esposa? O quanto você se esforçou para ser compreensível, paciente com ela? Quantas vezes você elogiou ela nesse último ano? Dá para contar nos dedos? Agora, mulheres, como vocês foram como mães nesse último ano? Como vocês foram como esposa nesse último ano? O quanto você foi respeitosa com o seu marido, o quanto você tentou compreendê-lo nas horas de fraqueza, o quanto você procurou honrá-lo como sacerdote do lar, chefe da família, o quanto você foi auxiliadora desse homem, o quanto você esteve lá para apoiá-lo, para consolá-lo, para abraçá-lo, ou você foi uma mulher briguenta, reclamona de tudo está errado, tudo está... O quanto você amou esse homem. Qual foi a última vez que você olhou para ele com brilho nos olhos e falou, meu marido, como eu amo esse homem. Ah, meu Deus, me deu um homem que me ama, um homem que me honra. O quanto você se dedicou para demonstrar honra a esse homem, respeito a esse homem. Ou você o envergonhava, falava mal dele para suas amigas, envergonhando ele em público e com seus filhos. O quanto você cuidou deles. Ou você só irritava eles, brigando com eles o tempo todo. Quantas vezes você procurou entender, ser compreensível, paciente, conversar, fazer com que eles abrissem o coração para você. E você, filho, como você foi? Você foi rebelde, desonrando seus pais. Você não entende que um dia você vai lamentar não ter passado mais tempo com eles? Um dia você vai lamentar, por que eu não passei mais tempo com a minha mãe? Por que eu fiquei fissurado em internet, em rede social, em Netflix, e não gastei tempo com meu pai? Ah, pai, eu só queria ter mais um minuto com você. Ah, mãe, só mais um minuto. Volta, mãe. E acabou. Ela partiu. Porque ninguém é eterno, ninguém é imortal. Quanto tempo você valorizou de qualidade com seus pais? A palavra de Deus que nós lemos vai dizer, 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate. Por que nós lemos esse texto inicialmente? Paulo aqui está usando uma metáfora que reflete tanto a vida de um soldado quanto a de um atleta. Alguém engajado em um esforço contínuo. Alguém que está determinado a conquistar um objetivo, a alcançar aquele objetivo. E ele combate, ele luta, ele se esforça para alcançar aquele objetivo. Agora me diga, o quanto você combateu o bom combate? Ah, não, eu estou relaxando, não quero fazer nada. Ah, que preguiça, eu vou fazer... Essa mulher não presta, não. Esse homem não merece, não. Esses pais eu não... Combati o bom combate. Não se trata de alguém que teve uma vida perfeita, mas de alguém que luta arduamente, alguém que se esforça ao máximo para alcançar o seu objetivo. Se você lembrar, certa vez Paulo disse, não julgo já ter alcançado a perfeição. Quando Paulo fala, combati o bom combate, ele não está dizendo que ele alcançou a perfeição, que ele fez tudo perfeito. Não julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não é alguém que teve uma vida perfeita, não é alguém que teve uma trajetória nesse mundo perfeita. Não, é alguém que luta arduamente para ser semelhante à imagem de Cristo. Bondoso, paciente, amoroso, compreensível, justo.
Talvez o seu último ano não tenha sido aquilo que você esperava. Talvez você sinta que deixou a desejar em áreas importantes da sua vida. Talvez no trabalho, você não deu exemplo de um profissional como deveria. Talvez na família, ou até mesmo no seu relacionamento com Deus. Mas isso não significa que as coisas precisam continuar assim. Lamentações capítulo 3 diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus é especialista em reescrever histórias, em transformar fracassos em aprendizado. Não se prenda ao peso de um ano difícil ou de conquistas que não se concretizaram. Receba esse novo ciclo como um presente divino, uma chance de reorganizar prioridades, corrigir rotas e, acima de tudo, buscar mais da presença de Deus. Deixe para trás tudo que estagnou a sua caminhada. Abra seu coração para o que Deus pode fazer. Meu irmão, os pensamentos de Deus são maiores. Você não tem noção do que Deus há de fazer com um homem que se entrega completamente a Ele. Deixa para trás tudo aquilo que é um peso. Quando o autor de Hebreus fala: deixemos todo embaraço e corramos a carreira que nos foi proposta. Deixa o embaraço. Sabe o que é isso? Imagina um atleta, uma maratona. Se ele tiver com uma mochila de 10 quilos nas suas costas, ele vai correr como ele deveria? Ele está falando, deixa esses pesos. Tem coisa que é desnecessária, tem coisa que vai atrapalhar, tem coisa que vai dificultar. Deixa os embaraços para que você corra a carreira que foi proposta. Como Forrest Gump, corra, Forrest, corra, Forrest. Deixa os embaraços, deixa o pecado, deixa a trivialidade, deixa tudo aquilo que te faça correr mais lento, com mais dificuldade. Deixa para que você corra a carreira que te foi proposta, para que você cumpra o chamado que Deus te deu, o propósito que Deus lhe confiou. Deixa os embaraços dessa vida. Reorganiza, realinha as prioridades. Vamos fazer uma lista aqui de prioridades? Na geladeira a gente não coloca lá, prioridade 1, Deus, reino de Deus. O que eu posso fazer para ganhar almas para o reino de Deus lá no meu trabalho? Como é que eu posso, de alguma maneira, trazer pecadores à cruz de Cristo? Essa deve ser a nossa preocupação. Eu estou naquele trabalho, mas por que você está estressado, preocupado? É porque eu estou tentando achar uma maneira de pregar o evangelho ali, naquele ambiente. Rapaz, que preocupação. Estou preocupado. Combati o bom combate. As palavras de Paulo demonstram satisfação de quem cumpriu o chamado de Deus. Será que a gente pode falar, olhando para trás, ano de 2024, combati o bom combate? Ele olha para trás e vê que, apesar das lutas, perseguições, provações, ele manteve-se fiel até o fim. É interessante também que Paulo fala, né? Combati o bom combate. Por que ele fala o bom combate? Ele não está falando de um combate qualquer. Mas ele está falando de um bom combate. Isto é, a batalha da fé. Sabe qual é a ideia aqui? Por que ele fala combati o bom combate? Paulo não desperdiçou sua energia em lutas vazias e temporais. Pelo contrário, Paulo dedicou a sua vida à expansão do evangelho, à edificação da igreja e à glória de Deus. Meu irmão, o testemunho de Paulo nos desafia a avaliar nossas batalhas diárias. Estamos gastando nossas forças em conflitos fúteis ou lutando a boa luta da fé? Gosto de combate, eu gosto de confronto. Mas que confronto é esse aqui? Eu brigo com todo mundo. Alguém pisa no meu pé, eu caio para cima. Não. Ele não está falando desse tipo de luta, não é esse tipo de combate. Combater sem propósito. Ele fala, assim corro, não com coisa incerta, assim combato, não bater no ar, antes subjugo o meu corpo e reduzo a escravidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Assim corro, não como coisa incerta. Assim combato, não como batendo ao ar. Ele está falando, meus golpes são certeiros. Eu não estou batendo ao ar, eu não estou correndo sem propósito. O meu combate tem um objetivo: destruir o reino das trevas e avançar o reino de Deus na terra. É ganhar almas, é pregar o evangelho, é dar bom testemunho.
Quer dizer que eu tenho que largar tudo? Tenho que largar o trabalho? Não. Pelo contrário. O seu campo missionário é exatamente ali. Aquele trabalho é aquele trabalho. Porque se você sair dali e for para a África, quem vai evangelizar aqueles homens? Ah, não, eu quero ir para a África, eu quero ir para Guiné-Bissau. E quem vai ganhar aquele patrão? Quem vai ganhar aquele colega de funcionário? É você é o missionário ali dentro. Deus te confiou isso. Combati o bom combate. Aí ele continua. Acabei a carreira, guardei a fé. Acabei a carreira, esse acabei fala de conclusão. Ele concluiu, ele finalizou, ele está falando, eu completei a minha carreira. Meu irmão, que alegria vai ser chegar lá na frente e falar, olhar para trás e falar, eu completei a carreira. O que é completar a carreira? Aquilo que Deus me confiou, eu fiz com excelência. O propósito pelo qual Deus me chamou, eu cumpri com excelência. Nem todos vão ser pastores, pregadores, missionários, não estamos falando disso. Mas você cumpriu como embaixador do reino de Deus aqui na terra, um embaixador de Cristo ali naquele trabalho, um embaixador de Cristo ali no teu lar. Acabei a carreira, completei a carreira. Conclusão. Aí fala, guardei a fé. Esse guardei a fé significa duas coisas. Primeiro, manter-se fiel à sã doutrina. Não me corrompi com outras doutrinas, com doutrinas de demônios, com ventos de doutrina. Me mantive fiel à sã doutrina. Meu Deus. Me mantive fiel ao puro evangelho, à verdadeira doutrina, ao verdadeiro evangelho. E segundo, não se apartar do caminho do Senhor. Apostasia. Se guardei a fé, é Paulo dizendo, eu não me apostatei da fé. Eu não saí do caminho do Senhor para o qual fui chamado. Porque Paulo viu muito isso. Ele vai falar de Demas, um companheiro na fé. Em várias cartas ele cita Demas. Mas aí na carta de Timóteo, quando ele vai falar de Demas, sabe o que ele diz? Demas, meu companheiro, me abandonou, amando o presente século. Demas abandonou Paulo, amando o mundo. Abandonou o ministério, abandonou o reino de Deus. Para quê? Por causa das paixões terrenas. O mundo brilhou mais forte aos olhos de Demas. Ele olhava para o mundo, as paixões terrenas, e falava, é isso que eu quero. Eu quero gozar dos deleites terrenos. Eu quero sexo, drogas. Eu quero isso. Eu quero que o mundo pode me dar carros, casa, fama, beleza, popularidade. Paulo falou, Demas me abandonou, amando o presente século. Mas Paulo vai dizer, não, eu acabei a carreira e sabe onde eu estou? Eu guardei a fé, eu não me apartei, eu não me apostatei. Eu estou aqui, firme e forte, esperando o retorno do rei. O testemunho de Paulo nos ensina, sabe o quê? O mais importante não é começar bem, é terminar bem. Paulo pôde olhar para trás e dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Meu irmão, esse é o verdadeiro troféu de uma vida cristã bem-sucedida. Permanecer firme até o fim. Muitos começam cheios de empolgação, mas se perdem no meio do caminho. Outros, embora enfrentem percalços e fracassos temporários, eles perseveram e cruzam a linha de chegada com a fé intacta. Meu irmão, o que determinará o resultado na nossa jornada não é a forma como iniciamos, mas a fidelidade que demonstramos no decorrer de toda a jornada. Então não importa, meu irmão, se o seu passado foi marcado por fracassos e derrotas, Deus hoje está oferecendo graça para um novo recomeço, para você iniciar novamente esse ciclo, esse ano de 2025. Não importa, meu irmão. Ah, mas meu passado foi isso, eu fiz aquilo, eu errei como marido, eu errei como pai, eu errei como esposo, como mãe. Meu irmão, Deus está oferecendo graça para transformar a sua vida, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ele é o Deus que faz novas todas as coisas. Ah, eu quero entrar no ano novo, mas com a mesma vida de sempre ou com uma vida nova? Todos entram no ano novo,
mas nem todos têm uma vida nova. Além de um ano novo, Deus também quer nos dar uma vida nova. Meu irmão, eu termino dizendo: nunca é tarde para recomeçar. Essas palavras me confrontaram. Essas palavras mexeram comigo. Eu sou essa pessoa, eu estou deixando muito a desejar. Como eu falho, como eu erro. E eu acho que eu precisava ser sacudido, ser pegado pelo colarinho e sacudir, falar: muda de vida, se arrependa hoje. E hoje é Deus, com um ato de misericórdia, chamando você: venha, venha, beba de graça dessa água, a água que mudará completamente a sua vida. Venha. Ele está dizendo hoje: não permaneça como está. Você foi um péssimo pai, péssimo marido, péssimo cristão. Hoje Deus está oferecendo uma nova vida, um recomeço, uma nova jornada, um novo ciclo. Você vai desperdiçar isso? O que eu faço então? Eu quero essa nova vida, eu quero esse recomeço. Eu convido você a duas coisas. Primeiro, arrependimento. O que é arrependimento? Palavra grega metanoia, mudança de mente, mudança de conceito. É você olhar para si mesmo e falar: meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. Meu Deus, eu não sou bom coisa nenhuma. Meu Deus, eu sou arrogante, eu sou soberbo, eu sou orgulhoso. Por que eu não entendo? Meu Deus, Senhor, quebranta esse coração de pedra. Arrependimento, mudar seu conceito em relação a si mesmo, mudar seu conceito em relação a Deus, mudar seu conceito em relação à sua família, mudar seu conceito em relação ao mundo. Muda o seu conceito, reconheça os fatos, reconheça a realidade. Você depende de Deus, da graça de Deus. Se humilha. Meu irmão, um coração contrito e quebrantado Ele não desprezará. Mas enquanto aos soberbos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. O que eu faço, Mike? Eu quero um novo começo. Eu não quero entrar no ano de 2025 e viver as mesmas coisas de 2024. O que eu faço? Reconheça. Se humilha. Se humilha. Aqui está o primeiro passo. Eu ouvi um pregador certa vez dizer: o pecado que vai levar mais gente para o inferno é a soberba. É o orgulho. Por que o orgulho? Porque ele está ouvindo essas palavras, sabe que é verdade, mas ele fala: eu não vou aceitar esse negócio, não. Não vou continuar do jeito que eu faço o que eu quero, a vida é minha, ninguém sabe o que eu estou passando. Reconheça os fatos. Arrependimento. Reconheça. Fala para Deus: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo não do que eu fiz ontem. O problema não é o que eu fiz ontem. O problema não é o que eu fiz semana passada mesmo. Senhor, eu me arrependo do homem que eu sou. Arrependimento não é de um ato cometido, é de uma condição de vida. Falar: Senhor, eu fiz coisas boas, mas a minha vida tem sido marcada pela soberba, pela arrogância, pela injustiça. Eu não sou o homem que deveria ser, eu não sou o pai que eu deveria ser, eu não sou o marido que eu deveria ser. Eu me arrependo, Senhor. Meu irmão, o arrependimento é a porta de entrada do reino de Deus. É o arrependimento. Primeira pregação de Jesus: o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado. Arrependa-se e creia. Segunda coisa, fé. Sabe o que é fé? Pisteu, confiança depositada em outro. Lança toda a sua esperança em Deus. Lance toda a sua esperança em Cristo. Meu irmão, essa mudança, esse pai que eu descrevi aqui, esse marido, essa mãe, essa esposa, esse filho, esse cristão, não vem de nós. Você pode olhar para isso tudo e falar: gostei, vou fazer isso tudo. Se não for pela graça de Deus, você não vai conseguir. Não é pela força do braço. Não é uma virtude humana, terrena. É uma graça divina. É o Espírito Santo habitando em nós. E quando Ele habita em nós, Ele produz os frutos do Espírito. O amor, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Porque às vezes ela vai falhar. A esposa às vezes vai falar uma coisa. E o que você vai fazer se você tem o Espírito Santo? Dominar os impulsos da carne. Você vai estar com vontade de brigar. Não. O Espírito Santo vai te dar recurso para dominar teu instinto carnal. Da mesma forma a mulher. Quando ela olhar para o marido e falar: eu vou pegar esse homem, olha só, ele não lavou os pratos, ele não fez o que eu pedi. E na hora de falar mais alto, brigar, o Espírito Santo vai dar recurso, dominar o impulso da carne. Não.
Eu chegar no marido e falar, ô marido, eu esperava que você fizesse aquilo e você não fez. O marido vai olhar para ela e vai constrangido e fala, que isso, minha mulher falando tanta mansidão. E ela tem razão. Eu falei que ia fazer, eu não fiz. Me perdoa, esposa. Agora imagina, ô, mas tu falou que ia fazer. Já era. Espírito Santo. Ele é a resposta. Ele é o que traz paz dentro de um lar. É o Espírito Santo que traz harmonia, traz sossego, traz quietude. Sem o Espírito Santo, é um tormento, é um inferno. E hoje eu quero convidar você a convidar o Espírito Santo a fazer morada, a habitar. Vamos fazer uma oração? Pai, obrigado, Senhor. É um ato de misericórdia tremenda o Senhor nos comunicar essa verdade. Não merecíamos ouvir nada disso, aprender nada disso. O Senhor poderia nos deixar no nosso curso, como nós estávamos andando, segundo o curso desse mundo, segundo a paixão terrena, segundo a vontade da carne, com o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mas um ato de amor, de misericórdia, de graça. O Senhor fala, não, eu não vou deixar eles seguirem o curso do mundo, segundo a vontade da carne, não. Eu vou usar meus servos, eu vou alertá-los, eu vou dar a minha palavra para que eles aprendam, para que eles se arrependam, para que eles convertam dos seus maus caminhos. Senhor, muito obrigado por se compadecer de pecadores como nós, Pai. Muito obrigado. Mas sem a Tua graça, sem o Espírito Santo, Pai, é impossível, Pai, praticarmos todas essas coisas. E a nossa oração é essa, Pai. Nos dê mais do poder do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, Pai. Ajude-nos em nossas fraquezas. Oh, Deus, cada um de nós temos deixado a desejar em alguma área da nossa vida. E principalmente no nosso relacionamento com o Senhor. Como nós vamos estar bem com nossa família se não estamos bem com o Senhor? É impossível, Pai. Então tudo começa aqui, no nosso relacionamento com o Senhor.